Eu estou feliz que você esteja comigo hoje para o Desfrutando a Vida Diária, porque eu creio que este é o dia de rompimento para você. Nós estamos falando que a batalha não é sua, mas de Deus. O próprio Deus disse que a batalha não é sua, mas é minha. Eu quero ajudá-lo a aprender a deixar Deus lutar as suas batalhas, enquanto você desfruta a sua vida. Continue comigo nessa mensagem que foi ensinada em Omaha, Nebraska. Nós não compreendemos. Os problemas vêm, ficamos com medo, murmuramos, reclamamos, corremos para os amigos e depois buscamos a Deus e dizemos: eu não entendo como o Senhor deixou isso acontecer comigo. Eu não sei, é só problema. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim. Deus, por favor. Veja, ele continua: não foi você, nosso Deus, que expulsou os habitantes da terra de diante do teu povo Israel e a conceder para sempre aos seus descendentes? E continua dizendo quão grande tu és e as coisas que ele fez no passado. E agora, alguns versos à frente, finalmente menciona o problema. Vamos pular para o verso 15. Escute, Judá, vocês habitantes de Jerusalém, você, rei Josafá, o Senhor diz: não tenham medo ou fiquem desencorajados diante dessa grande multidão, porque a batalha não é sua, mas é de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos mais que vencedores. Sabe o que isso significa? Nós temos uma batalha, Deus luta por nós e nós temos a vitória. Você pode ter um problema e continuar desfrutando a vida enquanto Deus resolve o seu problema. Onde você vai encontrar uma troca como essa a não ser no reino de Deus? Você pode ter um problema, até mesmo um que você mesmo criou. E você pode dizer para Deus: sabe de uma coisa? Esse erro foi meu. Mas eu estou aqui para te pedir perdão, me perdoe. Eu sei que eu devia ter feito diferente, eu agi tão emocionalmente. E Deus, eu não consigo me tirar disso, mas eu estou te pedindo para me tirar disso, ó Deus. E não há nada na palavra que diz que agora você precisa começar a se preocupar, descabelar, se irritar, lutar e batalhar contra o diabo. A batalha não é sua. É de Deus. Verso 17 fica ainda melhor. Você nem sequer precisará batalhar essa batalha. Glória! Sabe por que eu gosto disso? Porque eu lutei contra o diabo por anos. Quer dizer, eu ficava com tanta raiva do diabo. Quando eu descobri que todas aquelas coisas do meu passado não foram por causa dessa e daquela pessoa, mas do diabo. Então, enquanto ele continuava vindo sobre mim, eu ficava com tanta raiva do diabo. E eu gritava com o diabo: eu te resisto, diabo, vai embora agora, eu te resisto. Na verdade, eu acho que passei um período de tempo em que falava mais com o diabo do que com Deus. Muitas pessoas gastam mais tempo falando sobre o diabo do que falando do que Deus está fazendo. E sabe, eu finalmente fiquei tão cansada de lutar. E finalmente eu cheguei ao ponto em que eu pensei: quer saber? Se for dessa forma que eu tenho que continuar lutando essa batalha espiritual, então eu acho que não quero mais fazer isso, sabe? Porque eu tenho que fazer algo além de ficar triste o tempo inteiro por causa dos meus problemas. Além de lutar, gritar e murmurar. Eu certamente acreditava no jejum, mas, sabe, eu estava sobrecarregado com isso. Eu sempre estava jejuando para quebrar as fortalezas do diabo. Alguns de vocês ainda não chegaram tão longe, não compreendem o que eu estou falando. Nós passamos por todas essas áreas. Quando você inicialmente descobre que tem autoridade sobre o diabo, que como cristão em Jesus você tem autoridade, você deseja tomar essa autoridade agora, sabe? Você já passou por isso? Sabe do que eu estou falando? É como... Sabe, você sabe que não pode segurá-lo, não pode esbofeteá-lo, nem bater nele. Mas a Bíblia nos ensina como podemos lutar contra o diabo. Eu mostrarei a você 4 maneiras específicas hoje
para que possa lutar contra o diabo, ser vencedor todas as vezes. E isso, na verdade, será divertido e não te deixará desgastado. Lutar demais pode desgastá-lo. Bem, a Bíblia diz resistir ao diabo, Joyce, e ele fugirá. Temos que resisti-lo. Mas Tiago 4,7 não diz para resistir o diabo e ele fugirá. Nós citamos o verso pela metade. Diz assim: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Quando nós nos submetemos a Deus nessa submissão e obediência, nós estamos resistindo ao diabo e ele não pode dominar a vida de um crente obediente a Deus. Claro! Você precisa desfrutar da salvação. Nós somos soldados numa guerra e precisamos lutar. Mas Deus não nos deu um plano em que a forma que lutamos nos deixará miseráveis, desgastados o tempo inteiro. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham, desfrutem da vida e a tenham em abundância completa até que ele transborde. Ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bem, no meio de todas essas coisas, vocês são mais do que vencedores. Então deve ter um jeito de lutar e ainda assim desfrutar da minha vida. As pessoas não procuram aqui o suficiente para descobrirem. Deus finalmente me falou: por que você não chega e dá uma olhada em como Jesus fez a batalha espiritual? O diabo estava atrás dele e ele não agiu como você. Então eu comecei a procurar Jesus, foi obediente. Ele andou em amor. Ele andou em paz. Permaneceu na presença de Deus. Quando sentia que estava enfraquecendo, ele saía para orar. Ele sabia o que estava preparado para ele. Você não encontra sentado ao redor da fogueira depois de um dia de trabalho, murmurando com os discípulos sobre a crucificação que estava vindo? Você não terá que lutar essa batalha. Verso 17. Agora, tome sua posição. Que frase! Tome sua posição. Aquiete-se e veja o livramento do Senhor que está contigo, ó Judá e Jerusalém. Não temas nem fique desanimado, amanhã suba contra eles, porque o Senhor está contigo. Eu pensei durante anos que a posição dele era: fique quieto e veja a salvação do Senhor, mas há uns 7, 8 anos atrás eu tive uma revelação desses versículos e, na verdade, a resposta está no verso 18. Diz que o rei Josafá colocou o seu rosto em terra e toda Judá e todos os habitantes de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e adoraram a ele. Adoraram a ele. A primeira arma espiritual que eu quero falar hoje com você, que é uma arma de guerra totalmente garantida e eficaz para vencer o diabo, é a adoração. A adoração. Você pode apresentar sua petição a Deus. Se você sente que precisa orar sobre isso um pouco até resolver a situação, então ore. Mas eu quero te dizer a verdade. Algumas vezes nós podemos orar sobre a mesma coisa por um longo tempo, e o que devemos fazer, uma vez que nós sentimos que o fardo nos foi tirado e que Deus está trabalhando, agora nós precisamos louvar a Ele, precisamos adorar a Ele e precisamos agradecer o que Ele está trabalhando na nossa situação e precisamos parar de agir como se Ele fosse surdo e que nós precisássemos continuar falando a mesma coisa 1000 vezes todos os dias. Sua posição de batalha é a posição que você toma na adoração. Pode ser de joelhos, pode ser com o seu rosto em terra, pode ser sentado numa cadeira com as mãos levantadas. Eu acabei de ler um pequeno livro sobre adoração do A.W. Tozer. Ele fez um comentário muito interessante. Ele diz: primeiramente, muitas pessoas não vão gostar disso porque pensam que você não deveria sentir nada, mas nós temos sentimentos espirituais. Nós não somos levados pelos nossos sentimentos naturais, mas podemos sentir coisas no espírito.
Ele diz que a adoração é primeiramente um sentimento que você tem aqui sobre Deus, no seu homem interior, que move você a ter uma reação diante dele. Deus, tu és maravilhoso. Deus, magnífico é o teu nome. Como nós podemos não ter algum tipo de reação quando o nosso coração está tão cheio da magnificência desse Deus tão tremendo que nós temos o privilégio de conhecer e de ter um relacionamento pessoal com Ele? Adoração não é apenas irmos à igreja para cantar algumas canções. Essa pode ser uma maneira de adorarmos a Deus, mas nós não queremos fazer da nossa adoração e do nosso louvor ser algo de domingo de manhã por 20 ou 30 minutos apenas. A Bíblia diz que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você começa a louvar a Deus, você diz que queria ter esses sentimentos. Mas então você precisa conhecê-lo. Precisa estudar o seu caráter. Você precisa ver o quanto ele é fiel. Você precisa pensar nos anos da sua vida e de onde Deus realmente tirou você. Quero dizer, quando eu penso no que Deus fez por mim, sabe? Quando eu penso na situação em que se encontrava a minha vida. Quando eu penso sobre as coisas que eu já passei. E olho para como está a minha vida agora. E olho para a minha família. E olho para o que Deus está me permitindo fazer. Sabe, eu não preciso nem dizer mais nada. Eu fico só pensando assim... Deus, tu és extremamente maravilhoso. O nosso Deus é um Deus tremendo. Precisamos levantar as mãos umas 10 vezes ao dia e dizer, tu és maravilhoso. Eu te louvo, Jesus. Tu és tremendo. Maravilhoso. O Senhor nem precisa fazer nada por mim para que eu te ame, Deus. Eu agradeço o que fizeste por mim, Deus, mas se o Senhor não fizer mais nada por mim, eu vou te adorar por causa de quem tu és. Nós precisamos parar de buscar as mãos de Deus e começar a buscar a sua face. Nós caímos tanto nessa área de só pedir, 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 pedir. A Bíblia diz que você não tem porque não pede. Quero te encorajar a pedir. A Bíblia diz que Deus sabe o que precisamos antes mesmo que peçamos a Ele. Ainda assim quer que peçamos, pedir é orar, não pare de pedir. Mas nosso louvor, nossa adoração, a necessidade de agradecer é bem mais importante do que as nossas petições. Você pode imaginar como seríamos felizes se verdadeiramente gastássemos tempo agradecendo, louvando e adorando a Deus como nós deveríamos? Eu estava pensando outro dia quando Deus estava trabalhando isso comigo. E sabe, um dos meus alvos é encontrar maneiras diferentes de estar em comunhão constante com Deus o dia inteiro. Eu quero realmente andar na presença de Deus e eu sou uma pessoa muito ocupada e é tão fácil gastar meu tempo com Deus de manhã e depois ficar tão ocupado durante o dia que a noite chega e tudo acabou e então eu penso, gente, eu não quero ser assim. Então eu estou sempre buscando maneiras que eu possa ser lembrada no decorrer do dia sobre a presença de Deus e tirar alguns intervalos, pequenas pausas de louvor e adoração. Amém? Eu acho que é legal fazer isso quando você estiver no trabalho, sabe? Se você tiver um banheiro onde possa entrar e ter privacidade total e você joga uma toalha sobre o chão e se ajoelha. Eu te amo, Jesus, tu és tremendo. Uau! Eu te louvo, Senhor. Te agradeço que eu tenho esse emprego, que eu não estou na fila para pegar sopa. Obrigada, Senhor. Só queria te dizer que eu te amo e que eu preciso de ti.
Glórias ao Senhor. Agora eu estou te agradecendo, Deus, que eu posso me levantar daqui. Isso era mais fácil há 20 anos atrás. O que aconteceria se você deslizasse da cama e a primeira coisa que você fizesse fosse ajoelhar e orar? Só por 1 minuto. Não precisa ser 30 minutos, eu não fico bem de joelhos, machuca a minha coluna. Então não é algo que eu faço constantemente, sabe? E antes eu gostava de simplesmente me esticar e deitar assim e orar, mas isso também machuca a minha coluna. Então nem sempre eu fico nessa posição que eu realmente gostaria, mas às vezes eu gosto de deslizar da minha cama e ninguém acordou ainda. Eu te adoro, Senhor, te adoro. Eu magnifico o teu nome. Uma vez eu estava orando sobre isso e disse: o que aconteceria no reino de Deus se cada pessoa que se diz crente no Senhor Jesus Cristo deslizasse da cama pela manhã e começasse o dia de joelhos? O que você acha? O que aconteceria se todos nós deslizássemos da cama pela manhã e só por alguns segundos: eu te amo, Jesus, porque tu és maravilhoso. Não acordar e começar: Deus, se o Senhor não mudar os meus filhos e não mudar o meu marido, e se o Senhor não me der aquela promoção que eu estou esperando no meu trabalho, então eu acho que eu não posso prosseguir, Deus, se não receber o meu rompimento. Então você estará fazendo isso pelo motivo errado? E eu tive que aprender na minha vida. Muitas vezes nós estamos fazendo isso pelo motivo errado. Nós estamos servindo a Deus para termos resultados, não estamos servindo a Deus por causa do que Ele é. Essa é uma das coisas erradas na igreja do século 21. Deus não é um Papai Noel celestial que encontramos todas as manhãs e apresentamos nossa lista de presentes de Natal, sabe, gente? Então eles começaram a adorar a Deus. Então eles mandaram os adoradores adorarem, os cantores cantarem, e que tremenda batalha deve ter sido. Todos esses itas vindo contra eles. O chefe ita, o péssimo vizinho ita, a pobreza ita, a dor nas costas ita. A sogra ita, todos os itas que você pode encontrar. Vindo contra você no único dia, você sente medo e depois você decide: eu vou buscar a Deus, sabe? Então Deus diz: a batalha não é sua. Você nem sequer precisará lutar nessa batalha, apenas tome sua posição. Então ele se prostra e começa a adorar, e ele diz: vocês aí vão cantar, vocês aqui vão louvar, e vocês aí, rapazes, vão tocar as trombetas. Uhul! Eles estavam marchando ao redor. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você ler, você vai ver que eu não estou inventando isso. Aqui diz que os inimigos ficaram tão confusos que dilaceraram a si mesmos. Tremendo! Alguns de vocês só precisam de um intervalo. Pode ser bom para você tirar uma folga de 2 semanas de pedir coisas. Pode ser bom para você que diga: sabe de uma coisa, Deus, eu vou dar uma pequena parada de pedir as coisas. Eu só quero te louvar e te agradecer. Você pode até falar com Deus sobre o que está no coração, mas tome uma posição e diga: Deus, eu te agradeço que o Senhor está trabalhando na vida dos meus filhos. Eu te agradeço, Deus, que o Senhor os está convencendo do que eu não posso convencê-los. Eu te adoro, Deus, porque tu estás nessa situação. Eu te adoro pelo que o Senhor fez no passado, e eu te adoro pelo que o Senhor está fazendo, que eu ainda nem consigo ver com meus olhos. Eu te adoro porque eu sou teu filho, e o Senhor prometeu cuidar da minha vida, e nós temos uma aliança. Eu te amo, Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Veja, é muito fácil para a carne murmurar, reclamar e chamar isso de oração. A carne gosta de espiritualizar as coisas. Eu sentei numa manhã na minha cadeira de oração uns 12 ou 15 anos atrás e comecei a falar do meu problema e pensar no meu problema, e os olhos ficaram lacrimejando. Comecei a sentir um pouco de depressão, agora eu estava bem melhor, sabe? Eu estou começando a sentir autocompaixão, glória a Deus.
Trabalhando aqui um pouquinho posso resolver, mas isso aqui... Ah, não me diga que você não faz isso. Principalmente as mulheres, eu sei que você faz isso. E depois que você chora bastante, a sua cara fica toda amarrotada, você vai ao banheiro e se olha no espelho, parece que você é um lixo. Certo dia o senhor me disse assim: ô Joyce, você vai ter comunhão comigo ou com seus problemas? Aleluia. Atos 16, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores por volta da meia-noite, quando de repente aquela porta da cela se abriu miraculosamente e causou uma grande confusão que o carcereiro queria saber como poderia ser salvo. Eu acho que nós precisamos começar a viver do jeito que nós precisamos viver e nós teremos um monte de pessoas ao nosso redor querendo ser salvas. Porque elas verão a glória de Deus sobre nós, verão o poder de Deus sobre nós e verão os rompimentos na nossa vida.